Pessoal, esses limites de projeto, pilares, vigas e lajes, exigem muito exercício e, às vezes, a questão teórica é bem simples, as coisas complicam um pouco na prática, na hora de resolver questões. Vamos ver aqui se em pilar ocorre um pouco disso. Na verdade, eu diria que pilar talvez seja mais simples, uma aplicação quase que direta das questões vistas na aula teórica, né? Lajes e vigas têm surpresinhas. Aqui em pilar, a gente vai resolver uma bateria rápida de questão para você fixar o conteúdo. Bora lá. Pilares são elementos lineares de eixo reto, usualmente dispostos na vertical, em que as forças normais de compressão são preponderantes. Segundo a 6118, pilares e pilares parede maciços de concreto armado devem possuir dimensão mínima de, 19 centímetros. Não falou nenhuma excepcionalidade, falou simplesmente qual é a dimensão mínima. Não falou mínimo absoluto, ou não falou o pior dos casos, simplesmente deve possuir dimensão mínima, é 19 centímetros. Em concreto armado, a seção transversal de pilares e pilares paredes maciços, em qualquer que seja a sua forma, não pode apresentar dimensão menor que 19. Em casos especiais, permite-se a consideração de dimensões menores, desde que se multipliquem os esforços solicitantes de cálculo a serem considerados no dimensionamento por um coeficiente adicional e limites indicados em norma. Em qualquer dos casos, não se permite pilar com seção transversal de área inferior a 360 centímetros quadrados. Nos projetos de estrutura de concreto, a seção transversal de pilares e pilares paredes maciços, qualquer que seja sua forma, não pode apresentar dimensões menores do que 19 centímetros. Em casos especiais, permite-se a consideração de dimensões entre 19 e 14, desde que se multipliquem os esforços solicitantes de cálculo a serem considerados no dimensionamento por um coeficiente adicional que deve majorar os esforços solicitantes finais de cálculo quando de seu dimensionamento. Em qualquer caso, não se permite pilar com seção transversal de área inferior a 360 centímetros quadrados. Os valores de x, y e z são 19, 14 e 360. No pilar cuja seção transversal é como a da figura composta de retângulos, observe que os estribos estão ancorados dentro de um núcleo comum aos retângulos. O número mínimo de barras longitudinais deste pilar é o seu número de vértice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices, no mínimo, então, 8 barras. Geralmente, as 8 barras vão ficar assim. São as 8 barras, né? A gente sabe que seção circular no mínimo 6, poligonal, no mínimo 1 barra por vértice. Em relação ao dimensionamento de pilares em concreto armado, abaixo são apresentadas algumas afirmativas referentes às armaduras. A bitola mínima normatizada para suas armaduras longitudinal é de 10. Maravilha, bitola mínima de 10. É isso mesmo. Para um pilar, lembrando que a máxima é 1/8 de B, que é a menor dimensão. Para o pilar com seção retangular de 15 por 30, a máxima bitola comercial normatizada para a armadura longitudinal é de 16. Olha, qual é a máxima bitola? A gente sabe que a máxima é B sobre 8. Então, 15 dividido por 8 é φ máximo. 15 dividido por 8 dá mais ou menos 1,8. 1,8, que tem aqui do lado, 1,875. No caso, são 15 centímetros, né? Então são 150 dividido por 8, isso vai dar 18, na verdade, não 1,8. Vai dar 18,75 milímetros. 18,75. Veja, eu tenho bitola de 16 e a próxima bitola é a de 20. Então, no caso, a 20 eu não posso usar. Tem que usar de 16. A área mínima para a armadura longitudinal dos pilares é de 0,4% da área da seção de concreto. Sim, embora a área mínima seja de 0,4% da área de concreto e seja uma área que resista a pelo menos 15% da carga total. Como não falou de carregamento, maravilha, não vamos entrar no mérito. 1, 2 e 3 estão corretos, gabarito letra E. Tá aqui. De 10 é a mínima, máxima, aqui na verdade, em centímetros daria
1,8875 centímetros ou 18,75 milímetros. Está corretíssimo. Bitola, 16, depois 20. Então perceba que não tem bitola de 18 para a gente usar. A gente fica com a máxima bitola de 16. Sobre as armaduras do pilar dessa estrutura, analise as afirmativas a seguir. As armaduras longitudinais desse pilar podem possuir cada uma bitolas diferentes. Gente, a armadura de pilar, ela é dimensionada com um ábaco, né? Já tem até ábaco de parente meu, né? Venturim. Mas são conjuntos de disposição de armaduras de seção transversal idêntica, com 3, com 4, com 8 barras. Eu vou dimensionar conforme a bitola das barras e a disposição dessas peças, né? Via de regra. Lógico que os softwares modernos fazem dimensionamento de outra forma. Mas elas, apesar de poderem variar ao longo do comprimento do pilar, porque um pilar que começa no térreo e tem 8 pavimentos, o carregamento do térreo não é o mesmo carregamento do 8º andar, né? Do 7º andar, enfim, lá da cobertura. Óbvio que não. Então, vão ter ali um outro arranjo de armadura, vai se ter um outro arranjo com outras bitolas, desde que respeitado o valor normativo, mas eu não vario cada quina com uma bitola, até porque nós teríamos um problema muito grande de flexão, uma flexocompressão assimétrica, né? Então, não se faz isso. A armadura desse pilar pode possuir cada uma bitola diferente. Nesse corte, variar bitola é loucura. A armadura transversal tem como suas funções prevenir flambagem da armadura longitudinal. Correto. O menor número possível de barra longitudinal, neste caso, é 4. 4 vértices, 4 barras. Tá ok? Portanto, 2 e 3. Correto. Segundo a ABNT 6118, o espaçamento longitudinal entre estribos medido na direção do eixo do pilar para garantir o posicionamento, impedir a flambagem das barras longitudinais e garantir a costura das emendas de barras longitudinais nos pilares deve ser igual ou inferior ao menor dos seguintes valores. Bom, a gente sabe que é 20. Ficou fácil de responder. O espaçamento é no máximo, 20 centímetros ou 200 milímetros. Então, já consigo marcar essa. Agora, o restante também está certo. 20 milímetros, menor dimensão, está aqui. 24 φ, se for de CA, 25. E 12 φ, se for de CA, 50. Exatamente essa. Teria que acertar pelo 20 centímetros do espaçamento máximo, né? Porque o restante realmente é pouco usual cobrar essa parte da especificação normativa. Sobre detalhamento de pilar de concreto armado, assinale a afirmativa correta. Pilares cuja seção transversal excede 3 vezes a menor dimensão devem ser tratados como pilar parede. Falso. 5 vezes, aí sim, pilar parede. Entre outros critérios, o diâmetro das barras longitudinais não deve ser inferior a 12,5. Não é meia polegada aqui, é 10 milímetros. Entre outros critérios, o espaçamento mínimo entre faces das barras longitudinais não deve ser inferior a 20 milímetros. O espaçamento mínimo entre face de barra longitudinal não deve ser inferior a 20 milímetros. Esse é o espaçamento entre as barras do pilar. É no máximo 40 centímetros e no mínimo 2 centímetros. Temos outras regrinhas também, mas está correto. Entre outros critérios, o espaçamento longitudinal dos estribos, agora são estribos e não barras longitudinais, não deve ser inferior a 150 milímetros. Na verdade, a gente acabou de ver que o estribo ele tem que ter um espaçamento menor do que 200 milímetros, menor do que a menor dimensão do pilar, que é B, e menor do que 12 φ se for CA 50 e 24 φ se for CA 25. Não se permite pilar com seção transversal de área inferior a 400. Claro que não. Área inferior a 360 é o meu limite. Portanto, está aqui, ó. O espaçamento entre as barras longitudinais tem que ser de no mínimo 2 centímetros e no máximo 40 centímetros. Claro
também respeitando o diâmetro longitudinal da barra e 1,2 do diâmetro máximo característico do agregado. Considere o pilar de concreto armado com dimensões 20 por 40. De acordo com a 6118, a maior armadura possível nesse pilar, considerando inclusive a sobreposição de armadura existente em regiões de emenda em centímetros quadrados, é igual a... O que ele quer saber? A maior armadura possível em sentido de centímetros quadrados, a maior área de armadura. Ora, se a gente sabe que o mínimo é 0,4% de AC e o máximo é 8%, nós estamos falando do máximo, que inclui emendas. 8% é o máximo que eu posso ter, 8% da área de concreto, que é 20 por 40, 64 centímetros quadrados, é a taxa máxima de armadura, desculpa, é a área máxima de armadura que ele pode ter. Considere o pilar de concreto armado com dimensões 20 por 40 de armadura longitudinal com 8 ferros de 12,5 e armadura transversal com diâmetro 6,3. Toda a armadura é ACA50. Considerando as prescrições da 6118, o espaçamento longitudinal entre estribos, lembra? Espaçamento entre estribos, medido na direção do pilar. Tem 3 regras para o espaçamento entre estribos, na verdade são 4. É 200 milímetros, a dimensão B, 12 φ se for CA50, 24 φ se for CA25. Então aqui eu tenho que ver cada um dos casos onde se aplica. Menor dimensão, 20 centímetros, ok. 20 centímetros ou 200 milímetros está aqui, espaçamento 20 centímetros. Como é CA25, a última não se aplica. Desculpa, como é CA50, a última não se aplica. 12 vezes φ longitudinal. 12 vezes a barra longitudinal de 12,5, 15 centímetros. Então o espaçamento ele não pode ser maior do que nenhum desses itens. Se ele não pode ser maior, o menor deles é o que vai ditar o meu dimensionamento. Então perceba que, embora em regra o espaçamento tem que ser menor que 20 centímetros, neste caso 15 centímetros é o espaçamento máximo para esse estribo. A norma 6118 estabelece os parâmetros e procedimentos necessários para o dimensionamento de estruturas de concreto armado. Tratando-se especificamente dos pilares, marque VUF. Vamos lá, gente. Revisão aqui geral. O menor lado do pilar deve possuir dimensão mínima de 14 centímetros sem utilização de coeficiente adicional? Falso. Eu posso até ter 14, mas tenho que ter o γ-N, coeficiente majorador da carga. A máxima armadura permitida, então aqui seria 19, aí eu não precisaria. A máxima armadura permitida em pilares é igual a 8% da área da seção transversal, considerando inclusive a área de sobreposição de barras da emenda. Corretíssimo. Em qualquer caso, não se permite pilares com seção transversal de área inferior a 320 centímetros quadrados, sendo essa a menor área admitida. Na verdade, a menor área admitida são 360 centímetros quadrados. O diâmetro das barras longitudinais não pode ser inferior a 10 milímetros, perfeito. Pilares são elementos lineares de eixo reto, usualmente dispostos na vertical, em que forças normais de compressão são predominantes, são preponderantes. Maravilha, definição estrutural de pilar. FV, FV, V. Gabarito, então, letra E. Duas barras com diâmetro de 16 da armadura longitudinal de um concreto armado estão afastados entre faces A, como indicado a seguir. Considerando a prescrição normativa em que a dimensão máxima do agregado graúdo será utilizado no concreto é 12,5, então a dimensão máxima característica 12,5 milímetros. Qual é o espaçamento mínimo? Gente, o espaçamento mínimo, para começar, ele é de 2 centímetros, ou ele é do φ longitudinal, lógico, tem que caber uma barra ali dentro. Então, qual que é o φ longitudinal aqui? 16 milímetros, então é 1,6 centímetros desse espaçamento. E por último, 1,2 do diâmetro máximo característico do agregado. Significa que o agregado tem que passar, o meu máximo agregado graúdo do concreto, que será ali lançado, ele tem que passar com 20% de folga, porque senão eu vou formar, não é uma armadura, é uma peneira, que vai deixar só a pasta, a argamassa de cimento passar
e vai filtrar o agregado graúdo. Não é isso que a gente quer. Então, para não ter segregação, 1,2 ou 25 ou 20% de folga. 1,2 vezes 1,25. Isso vai dar para a gente 1,5 centímetro, ou seja, 20 milímetros, 16 milímetros ou 15 centímetros. Tem que ser maior ou igual a esses caras todos. Portanto, se tem que ser maior que todos, tem que ser maior do que o maior. Gabarito letra E. Para o dimensionamento de pilares em concreto armado, deve-se levar em consideração critérios da 6118. De acordo com a norma, a seção transversal de pilares não pode ter dimensão menor que 19. Para casos especiais, pode-se utilizar dimensões entre 19 e 14, desde que obrigatoriamente sigam dois critérios. Assinale a alternativa que indica quais são esses critérios. A. Que a resistência mínima do concreto seja 40 MPa? Não. Que os esforços solicitantes seja o dobro do convencional? Não. Que a armadura longitudinal seja o dobro? Não. Que os esforços solicitantes de cálculo sejam majorados por um coeficiente adicional e que a seção transversal não seja menor que 360. Exato. Que o comprimento seja o dobro do exigido? Não. Falou asneira. Só tem a letra D como possibilidade. Chegando ao final, além de definir critérios e requisitos específicos para vigas e lajes, a 6118 também define áreas de aço mínimas e máximas para a armadura longitudinal de pilares. Assinale a alternativa que apresenta a área de aço mínima de um pilar com seção 30 por 30, com carregamento 300 kN ND, que será composto por concreto C25 e aço CA50. Já deu aqui os valores, inclusive, de resistência do concreto para cálculo, design de projeto e escoamento de projeto. Regra número 1. AS tem que ser no máximo 8% de AC, no mínimo 0,4% de AC. Maravilha! Quem é 0,4% de AC? 0,4 ou 4% de 30 de 30. 4, 8, 12, 24, 36. Então, é 0,4, né? Ficou o quê? Ficou 3,6 centímetros quadrados. Já vou lá, a S tem que ser maior que 3,6 centímetros quadrados. Posso já marcar letra E? Não, por quê? Não basta ser maior que 0,4 de AC. Ele precisa resistir pelo menos a 15% do esforço total. A área de aço, então, tem que resistir pelo menos a 15%. Então, a área de aço tem que ser maior ou igual a 15%, ou, posso colocar 0,15, do esforço total, dividido pela própria tensão no aço de projeto. Significa que se AS no meu limite é igual a 0,15 vezes ND, carga de projeto 300 kN, dividido por quem? 45. Aqui ele deu 45 kN por centímetro quadrado. Fazendo essa conta, nós chegamos a 1 centímetro quadrado. Então, ora, respeita, tem que ser maior do que esses dois, então tem que ser maior do que o maior dos dois. O gabarito, então, agora sim, posso afirmar, letra E. O pilar de concreto, com seção retangular 30 por 50, deve suportar uma carga de 2.000 kN, a armadura mínima para esse aço do pilar. Mesma questão, veja. Ora, 0,4 de AC dá 6 centímetros quadrados. 15% da carga total sobre a tensão resistente do aço. E aqui ele, perceba, ele me deu CA50, eu tinha que lembrar que o coeficiente de minoração do aço no concreto, 1,15, daí sim eu chego no valor de 6,9. Só para quem não lembra, tensão resistente tensão de escoamento, né, do aço de projeto é a tensão característica dividido por 1,15, que é o nosso coeficiente de minoração da resistência, tá? De onde vem esse cara aqui? Do próprio aço, CA50. A resistência dele ao escoamento é 500 MPa, ou 50 kN por centímetro quadrado, tanto faz.
Daí gabarito, letra D. Os estribos de um pilar de concreto não podem ter seção inferior a 4,2. Mentira! Os estribos não podem ter seção inferior a 5 milímetros ou 1/4 da armadura longitudinal. No detalhamento do pilar apresentado na figura abaixo, são dados: cobrimento 3 centímetros, barra longitudinal, 8 barras de 20 milímetros. Estribos 6,3 a cada 10. Dimensão da seção transversal 15 por 40. Classe de agressividade ambiental 1. Neste detalhamento, o que não atende aos requisitos da 6118. Veja bem, classe de agressividade ambiental 1. Classe de agressividade ambiental 1, pilar e viga, cobrimento 2,5 ou 25 milímetros. Tenho classe 1, cobrimento 3 centímetros. Perfeito. Barra longitudinal. Bom, tem 4 quinas, tinha que ter pelo menos 4, tem 8. 8 com 20 milímetros. Bom, maior que 10, aparentemente está ok. Estribo, 6,3, está maior que 5 a cada 10, está menor que 20 centímetros. Ok. Dimensão 15 por 40. Tem uma dimensão aqui, mas se eu fizer a conta de 15 por 40, 40 vezes 10, 400, vezes 15, 600. Já passa de 360 centímetros quadrados. Tudo ok. Então, o cobrimento está ok, diâmetro do estribo está ok, espaçamento entre estribo está ok, diâmetro da barra longitudinal está ok, a ausência de estribo suplementar para proteção contra a barra de flambagem. Ora, este cara aqui protege até 20 vezes o seu diâmetro. Então, 10 vezes 6,3 dá 63 milímetros, ou 6,3 centímetros. Vezes 2, daria ali 6,5, 12, 13, aproximadamente quase 13 centímetros de proteção aqui do lado. Então, olha, pensando que, como ele não deu essas dimensões, muito provavelmente este não era o problema. Não tem nem as dimensões para eu poder calcular aqui. Qual é o problema então? Ah, não, pode ser que essa barra, o estribo só protege a barra de canto e mais duas. Opa, tudo bem, mas eu tenho a barra de canto e mais uma. Barra de canto e mais uma. O problema aqui está velado. É um pouco mais difícil de se ver. Veja, o diâmetro da armadura longitudinal, deve ser maior que 10 milímetros, mas não pode ser superior, maior que 10 milímetros, mas não pode ser superior ao quê? 1/8 de B, que é a menor dimensão do pilar. Quando a gente coloca a menor dimensão do pilar aqui sendo 15 centímetros, nós vamos ver que 150 dividido por 8 vai dar, se fosse 160 dividido por 8, daria 20, né? Então vai dar algo menor que 20. Vai ser... Desculpa, maior não, vai ser menor que 20. Se 150 dividido por 8 é menor que 20 milímetros, eu poderia ter a bitola de 16. Não poderia pular para uma bitola de 20. Por isso esse erro um pouco velado aqui no 1/8 de B. Em termos de detalhamento de elementos lineares de concreto armado, deve também tomar determinados cuidados a fim de se proteger a estrutura contra a flambagem de barras. Logo, acerca desses cuidados, assinale a alternativa correta. No caso de estribo curvilíneo, cuja concavidade esteja voltada para o interior do concreto, há necessidade de colocar estribos suplementares. Não há, não tem problema de estourar ali, de empuxo no vazio, a gente mostrou na aula teórica. Quando houver mais de uma barra no trecho entre os estribos suplementares, essa deve ser de diâmetro de 12,5. Não fala nada sobre diâmetro. Quando houver mais de uma barra no trecho entre estribos suplementares. Não fala nada sobre isso. Caso possuam estribos suplementares constituídos por uma barra reta terminada em ganchos de 90 a 180 graus, estes devem atravessar a seção do elemento estrutural e seus ganchos devem envolver a barra longitudinal. Perfeito, é isso mesmo. Por último, os estribos poligonais evitam a flambagem das barras
ou os tribos poligonais que evitam flambagem das barras devem estar situados a uma distância de no máximo 30 vezes? Não, 20 vezes o diâmetro do estribo. Assim a gente finaliza essa bateria de questão sobre pilares. Trouxe muita questão porque isso envolve muito exercício, muita prática. E assim eu espero que você siga nessa trajetória, sempre praticando bastante, resolvendo bastante questão. Um abraço e até a próxima.